O novo preço do Xbox Series S pegou muita gente aqui no Brasil e até fora do Brasil de surpresa. Ele já foi por muito tempo a nossa referência em uma plataforma de entrada baratinha para você jogar na nova geração. Especialmente quando a pandemia bateu forte ali em 2020, 2021, esse cara era a nossa referência de uma forma de você não gastar muito, afinal de contas o PC estava muito caro, e você conseguir uma bancada aí de entrada para já conseguir jogar os seus games. Mas com o anúncio do aumento de preço, na verdade um baita salto aí de quase R$1.000, saindo dos 2.600 de preço sugerido para casa dos R$3.500, essa sugestão ficou desatualizada. Quer dizer que a gente tem que rever as nossas conclusões de um artigo que a gente fez há um bom tempo atrás. Naquela época a gente tinha definido que o Series S era uma opção mais forte para quem queria uma máquina de entrada para jogar, especialmente naquele período em que a gente chegou a ver o PC baratinho ter um salto de 50% do seu preço numa janela de menos de um ano. Então galera, no vídeo de hoje a gente vai atualizar a nossa disputa do Xbox Series S, o videogame de entrada da Microsoft, versus o duelo com o nosso PC de entrada, o PC baratinho para jogar Adrenaline. Vamos ver se já está mais fácil e mais barato montar uma máquina, um PC tradicional, para bater de frente com o Xbox Series S quando o assunto é jogar com poucos dinheiros. Do you have any special talent? Bom, para a gente começar então a entender como mudou a disputa, vamos comparar os preços tanto do Xbox Series S quanto do PC baratinho versus o que a gente mostrou originalmente no nosso artigo ali de 2021. Começando pelos preços, a verdade é que eles não exatamente melhoraram. A gente ainda está com orçamento na faixa de uns R$3.500 para esse vídeo, mas o que mudou muito é o que você consegue comprar com R$3.500 em 2021 e agora indo para o final de 2023. Hoje, dentro desse orçamento, a gente consegue encontrar computadores equipados com Core i5 10400F e uma RTX 3060. Ou se a gente aceitar passar de leve acima do orçamento, a gente encontra até máquinas equipadas com um Ryzen 5 5600 e placas de vídeo com uma RX 6650 XT. Isso é bem melhor do que o PC que a gente usou de referência no nosso vídeo de 2021, que por R$3.500 você só conseguia comprar um Core i3 9100 e a placa de vídeo era uma RX 570. Então, para vocês terem uma ideia, montei um gráfico comparativo de performance, olhando na parte da placa de vídeo, no 3D Mark, um teste baseado em uma tecnologia até DirectX 11 mais antiga, então a diferença seria ainda maior em tecnologias mais recentes, mas ver como uma 570 é sensivelmente menos potente, tanto que a RTX 3060 quanto que a RX 6600. Nós temos um salto de performance aí dobrando quando a comparação é com a 6600 e mesmo versus a 3060 a gente tem um ganho de quase 100%, está próximo aí de dobrar a performance. Na parte de processador, o Core i3 9100F era somente um quad-core com 4 threads, então ele é atropelado tanto pelo Core i5, que tem 6 núcleos e 12 threads, e ainda mais atropelado pelo Ryzen 5 5600X. Por sinal, vocês devem ter reparado que eu pus o 5600X no gráfico, é que a gente não tem esse teste em comum entre o 5600 e o Core i3. Então, mas o 5600X não é tão mais potente que os outros, o 5600. Até montei outro gráfico aqui para vocês verem. O Ryzen 5600X é coisa de 7% mais rápido que o Ryzen 5 5600. Então, eles realmente estão num patamar de performance parecido. Também é bom lembrar que, como a gente está falando de tempos diferentes, né, uma diferença de 2 anos, os dinheiros de 2021 não são a mesma coisa que os dinheiros de 2023. Nós temos agindo a inflação. Isso quer dizer que os R$2.600 do Xbox Series S naquela época, né, em 2021, não tem o mesmo valor hoje em 2023. Inclusive, isso é uma justificativa da Microsoft de fazer o reajuste do preço. Afinal de contas, segundo eles, nunca fizeram nenhum reajuste. Nós temos a inflação. Eles acharam que era uma boa fazer isso. O problema é que a inflação, se nós usarmos de referência a calculadora de inflação do Banco Central do Brasil, a inflação dos 2.600 de 2021 viram 3.100 nos valores de hoje de 2023, ou seja, eles corrigiram acima da inflação. Ponto importante é que quando a gente fala em componentes, eles tendem a ficar mais baratos. Então as peças de 2021 custam menos, em teoria, se não tiver nenhuma outra pandemia no meio do caminho, elas custam mais barato que as peças em 2021
elas são mais caras que as peças se for montar a mesma coisa em 2023. O melhor exemplo disso é o PC baratinho, que a gente acabou de mostrar aqui por 3.500, a gente está montando hoje um PC muito melhor, mesmo considerando que os nossos 3.500 não valem os 3.500 de 2021. Corrigindo pela inflação, os 3.500 que a gente gastou em 2021 hoje valem 4.100, ou seja, corrigindo e gastando o mesmo orçamento, na verdade a gente montaria uma máquina ainda mais potente do que essa aqui no vídeo. Então isso mostra o quanto montar um PC é muito superior em 2023, porque você na verdade está gastando menos e está com uma performance muito mais alta. Então melhorou muito o cenário para o lado do PC baratinho, enquanto que o Xbox Series S obviamente não recebeu upgrades, ele continua essencialmente com as mesmas peças, é o mesmo Xbox Series S do vídeo de 2021. Nós temos a questão do preço, que agora é mais alto. Então, um melhorou em todos os aspectos, o outro conseguiu piorar em todos os aspectos. Mas tudo isso, nós temos que dar uma olhada primeiro na questão da performance. Então, qual é o desempenho que a gente consegue com o Series S, que a gente já sabe qual é, versus uma versão atualizada do PC baratinho para gastar os 3.500 em 2023. Então, passando primeiro pela planilha de especificações, eu vou comparar hardwares AMD. Então, montando, a gente não vai usar hardwares AMD no vídeo, a gente vai usar uma RTX 3060 ali na parte de performance, mas para ficar mais fácil de vocês visualizarem o quanto é mais robusto o hardware do PC, eu vou dar preferência para usar a mesma microarquitetura nos dois. Então, começando pela parte de processador, o PC baratinho ele tem um processador de 6 núcleos e 12 threads aí, usando o Ryzen 5 5600 de referência. Na arquitetura Zen 3, ele pode chegar a 4.4 GHz. Isso tem vantagens e desvantagens versus o Series S, porque o Series S tem 8 núcleos e 8 ou 16 threads, dependendo da configuração, em Zen 2 operando a 3.6. Então o PC baratinho tem 2 núcleos e 4 threads a menos, mas ele está na arquitetura Zen 3, mais atualizada, e opera em frequências mais altas, afinal de contas ele tem mais área, ele tem um air cooler sobre o processador, não tem que ter tudo junto numa única estrutura, como é o caso do Series S. Então isso dá vantagens para ele na questão de frequências. Apesar de ter menos núcleos, na prática a gente sabe que o processador do baratinho vai ser melhor que o do Series S. Isso acontece porque a arquitetura Zen 3, quando a gente olha benchmarks, entrega mais performance em games. A série baseada em Zen 3, então peguei aqui de referência um Ryzen 7 3800X, que é o processador de desktop mais parecido com o que seria o processador do Series X ou do Series S. E mesmo assim ele está operando em umas frequências um pouquinho mais altas. Vê que em games a gente tem um ganho de 30% no Counter-Strike. O CS tem um ganho de performance porque o Zen 3 é bem mais eficiente que as arquiteturas Zen 2 e games, alguns não usam mais núcleos e mais threads. E mesmo que a gente vá para um cenário multi-thread, nós rodamos o teste do Cinebench, o 5600, baseado na arquitetura Zen 3, não fica muito longe da arquitetura Zen 2, apesar de ter menos núcleos e menos threads. Isso acontece porque cada núcleo e cada thread tem muito mais performance por ser uma arquitetura mais nova. Então, a gente espera que o nosso PC baratinho tenha mais performance em cenário single thread, que é muitas vezes o cenário dos games, e em multi-thread ele ganhe também. Porque lembra que nós temos frequências de operação mais baixas, então ele vai conseguir compensar tudo isso e entregar mais desempenho. Na placa de vídeo nós temos 20 unidades computacionais baseadas em RDNA 2, nesse projeto customizado aqui para a Microsoft que a AMD fez. Também temos RDNA 2, não exatamente nesse aqui, mas se nós usarmos de referência a RX 6650 XT, que eu mencionei ali mais no começo do vídeo, ela sobe de 20 para 32 unidades computacionais. É bastante unidade computacional a mais e de novo operando numa frequência mais alta. Enquanto que o Series S vai entregar ela operando a 1500 MHz, a gente vê a placa de vídeo desktop chegando a 2500 MHz, o que vai entregar uma diferença grande de performance entre esses dois modelos. Então esse é um ponto importante. Muitas vezes que a gente fala do Series S e do PC, outra coisa discutida é maior otimização. E sem dúvida o Series S recebe os games muito mais otimizados para ele. Os desenvolvedores pegam exatamente esse hardware e fazem o jogo rodar tirando cada teraflop, enxugando cada gotinha de performance que pode sair daqui. O PC, por não ter todas essas otimizações, você acaba não conseguindo otimizar tão bem assim o desempenho. Só que nós temos tanta força bruta a mais, especialmente na GPU, que isso vai mais que compensar a nossa questão de otimização. A gente consegue buscar e a gente já vai chegar na parte do gameplay para vocês verem isso. Na parte de memória nós temos uma configuração de 16 GB DDR4, operando 3.200 MHz aqui no nosso PC baratinho, combinado com mais 8 GB da placa de vídeo. Então nós temos uma arquitetura que é heterogênea, nós temos memória para o processador, nós temos memória para a placa de vídeo. O Series S ele tem tudo isso integrado em uma única memória. Ele tem um total de 8 GB GDDR6 no que nós chamamos de UMA, que é o Unified Memory Access. Esses 8 GB estão disponíveis para todo mundo, tanto para o processador quanto para a placa de vídeo. É bem menos memória, como vocês podem ver nos números em si, mas não é uma comparação muito boa
todos fazer diretamente, já que são estruturas bem diferentes. O processador vai ter que ter a memória dele, a placa de vídeo vai ter que ter a memória dela. Aqui a gente tem uma memória que os dois compartilham, então por ser uma arquitetura de memória totalmente diferente, eu não focaria exclusivamente nos números, apesar de que realmente tem bem mais no PC baratinho. E por fim, nós temos a questão do SSD. Então, nós colocamos aqui um PC com 512 GB, mas tá barato comprar 1 TB para os PCs hoje em dia. Em NVMe, PCI Express 3.0. Tá ótimo isso para o PC, tá? Por mais que o Série S vai entregar mais performance na sua arquitetura customizada de SSD NVMe, que a gente testou aqui até hoje dos games mais recentes, um SSD PCI Express 3.0 tá ótimo, os carregamentos estão quase tão rápidos quanto. Você não vai ter restaurar os games tão rápido como no Série S, né, com o Game Resume que tem no Xbox, não vai ter igual no PC, mas em geral os games carregam rápido bastante, então acho que isso vai ser uma vitória do Série S, sem dúvida, mas o PC não vai ficar longe, e uma coisa que vai ajudar muito ele é a questão de upgrades. É muito caro a expansão de memória do Série S e ele não tem muita, e o PC, bom, basicamente conectar algo novo aqui num outro slot 1.2 ou conectar algo novo lá na porta SATA, é assim, fácil e bem mais barato. Bom, mas vamos sair das teorias, vamos sair dessas especificações aí da tabela, afinal isso aqui não é um jogo de super trunfo, vamos ver na prática o que eles entregam. E para isso eu testei 3 games para comparar as diferenças. Então nós colocamos em ação um game com foco em qualidade gráfica, então eu peguei o Starfield, que é um jogo extremamente difícil de ser rodado tanto no PC quanto acabou sendo no Xbox. Para performance eu dei uma olhada em Fortnite e também rodei um pouquinho de COD. Então, começando pelo Starfield, o Série S vai travar o jogo a 30 FPS. É uma coisa que acontece também no Série X, a Bethesda mirou em 30 FPS para fazer o game o mais complexo possível, ter um monte de NPC, um monte de item na tela e por conta disso eles buscaram a estabilidade dos 30 FPS para viabilizar esse gameplay complexo. Se a gente pega o PC baratinho, a gente sua para rodar esse game. É difícil. Tentei primeiro uma configuração com o máximo de qualidade buscando 30 FPS e o baratinho consegue rodar esse game em 4K, usando FSR no modo desempenho, então ele está renderizando em Full HD e esticando até 4K, no preset do alto. Essa é uma configuração que lado a lado com o Série S fica perceptível a diferença de definição. Tem um pouco mais de definição no PC baratinho, em geral não está muito bonito nenhum dos dois, para ser sincero. Essa parte de Starfield que a gente está fazendo os comparativos é a parte mais pesada do jogo, então eu gosto de sempre testar nela pelo desafio que ela traz para o hardware, mas não é necessariamente o lugar mais bonito do jogo e Starfield também não é excepcional quando o assunto é qualidade gráfica. Mas começamos com ele por ser um jogo single player, com foco aí mais nessa coisa imersiva, experiência mais imersiva, e os gráficos deu para ver que PC baratinho dá para buscar algo melhor do que o Série S se a gente travar a 30. Só que eu não me limitei a 30 FPS. A gente consegue ir mais longe. Lembra que a gente tem mais performance de processador nesse modelo aqui e as liberdades de configurar mais os seus games que o Série S não entrega. Então eu tentei uma configuração buscando mais quadros e o ideal para mim foi mirar numa resolução Quad HD, rodar com o FSR ainda em modo desempenho, não é a minha opção favorita, mas é o que a gente teve que fazer, e usamos o preset do médio. O resultado é um gameplay a 45 FPS ou mais, né? Mesmo nesse trecho mais pesado a gente atinge algo na faixa dos 45, e dos 45 para os 30 FPS tem uma diferença na sensação de fluidez. A movimentação é mais fluida, é mais legal jogar a 45 do que a 30, especialmente se a gente consegue estabilidade. E a qualidade gráfica ficou comparável. Então, basicamente, nós temos ou os 30 FPS nos dois, mas com mais resolução no PC baratinho, ou você tem uma qualidade semelhante, mas com uma taxa de quadros mais alta se você usar o PC que a gente montou com o mesmo orçamento do Série S. Agora olhando na questão dos games competitivos, então, o COD a gente conseguiu uma configuração que passou dos mais ou menos ali dos 120 FPS, então ele rodou numa taxa de quadros mais alta e mais estável que o Série S. O Série S tem um modo 120 FPS, que é o que a gente usou nessas capturas, ele tem algumas quedas até, por exemplo, na casa dos 70, o PC baratinho acabou sendo mais estável nesse nosso comparativo neste game. Mas é no Fortnite que a gente vê diferenças maiores. Quando a gente habilita o modo 120 FPS, tem uma queda notável na resolução. Então, quando colocamos lado a lado, a qualidade gráfica dos dois no preset está relativamente parecido. Nós estamos jogando em Full HD em qualidade média no PC baratinho. Só que é muito evidente o quanto o Série S tem que baixar a resolução muito mais para entregar essa taxa de quadros mais alta. Então, lado a lado, a gente percebe como o personagem tem uma definição muito menor, mas no fundo da cena é que a gente vê o quanto perdeu qualidade o Série S por causa da resolução muito baixa que ele está rodando. Outra diferença é que, nesse comparativo, a gente está usando a RTX 3060 e deu para habilitar o DLSS. E o DLSS entrega um resultado de upscaling melhor do que o presente no Xbox Series S, no próprio motor do Fortnite. O resultado é
aquelas comparações que vocês viram. A gente tem uma imagem com muito mais definição e que não está rodando a 120. Na verdade, nosso gameplay ficou próximo dos 200 FPS no PC baratinho com essas configurações que a gente está mostrando para vocês. Ou seja, com esse orçamento, lembrando que a gente usou a 3060, mas poderia ser até a 6650 XT, mas a gente não tinha nenhuma aqui. Então a gente foi com a 3060. Inclusive, agradecer a NVIDIA que sempre consegue manter aqui no Adrenaline um exemplar de cada chip gráfico deles para os nossos artigos. A AMD, volta e meia, a gente tem uns buracos aí, não consegue testar algumas coisas. Mas mesmo usando a 3060, daria para buscar mais performance na 6650 XT. A gente tem mais qualidade gráfica na mesma taxa de quadros e mais resolução, ou a gente tem uma taxa de quadros mais elevada entregando a mesma performance gráfica do Série S. Então tem evidentemente essa vantagem para um PC de 3.600. E é por isso que esse preço, aumento de preço, não faz sentido nenhum. O Série S custando 3.500, eu sinceramente acho que você deva comprar o Série X. Os 500 GB que vem aqui de memória é muito pouco. É algo que, a menos que você seja um jogador muito casual ou esteja disposto a ficar gerenciando, copiar os jogos para um HD externo, depois puxar de volta para o SSD, HD externo, ou rodar alguns direto do HD externo, é bem difícil gerenciar os 384 GB que você tem livre desses 500. Se você vai ter que comprar uma memória externa, ela é extremamente cara. O armazenamento externo aumenta o custo demais, de forma a eu achar que é melhor você comprar um Série X. Que você, além de ter 1 TB, que é um espaço que já dá para trabalhar, mesmo que você instale muitos games, dá para dar uma gerenciada em quais você está jogando e quais não está, mas principalmente você ganha também o salto em qualidade gráfica. Então não vai mais perder para o PC baratinho. O Xbox Series X, inclusive, tem capacidade de entregar mais gráficos que a nossa máquina aqui. Então acaba fazendo mais sentido gastar aí de vez pro Series X. E versus o PC baratinho, eu não vejo nenhum motivo para comprar um Série S. Não sobrou nenhum motivo. Por quê? Os games que tem nos dois são essencialmente os mesmos. Você pode ter os mesmos serviços como o Game Pass, vão estar disponíveis nos dois. O PC baratinho, na verdade, vai ter os games de PC disponíveis. Então você vai poder jogar CS, Dota, coisas que você não vai jogar no Série S. Experiência teclado e mouse em qualquer jogo, algo que não é o que acontece no Série S. Às vezes você só vai poder jogar com controle. Você vai ter também os games do PlayStation, que vários estão indo para o PC. Então God of War, o Miles Morales Spider-Man, o The Last of Us, esses caras todos, Final Fantasy, games que não estão disponíveis no Série... Alguns Final Fantasy, né? Não estão disponíveis no Série S e você vai ter no PC, então você tem uma biblioteca muito maior de aplicações. Você vai poder trabalhar nesse PC, então você vai poder renderizar vídeos, você vai poder editar fotos. Um bom PC para jogar é sempre um bom PC para fazer esse tipo de coisa. Afinal de contas, os mesmos componentes que dão performance em games também vão dar performance para editar o vídeo, vão dar performance para editar as fotos. E por fim, você não precisa gastar o olho da cara para dar upgrades, né? Porque um dos poucos upgrades que você vai ter disponível no Série S é o de memória e ele custa um caminhão de dinheiro. No PC baratinho, você está colocando 1 TB de SSD por coisa de 200, 300 reais. Tipo, tá muito mais barato fazer upgrades de memória e você vai poder fazer outros upgrades. Então, por exemplo, não é o bastante uma 3060 para você. Se você vai ter que dar upgrade na fonte também. Mas se você quiser, você põe uma 4080, uma 4090 e o Série S vai ser sempre o Série S. Eu não quero mais brincar com você. Que até eu queria que fosse sempre o Série S. No preço de 2.600, você no máximo compra PCs com gráfico integrado ou às vezes processadores muito antigos combinados com os GeForces, um pouco que às vezes fica abaixo da performance dele. Quando ele custava 2.600, eu não tinha nada contra ele continuar sendo o que ele sempre foi, um dispositivo barato, com experiência já o suficiente, um hardware o bastante para rodar os games da nova geração, por 3.500. Obrigado por nada, Microsoft. Isso aqui para mim agora não tem sentido nenhum. Eu não consigo recomendar para ninguém, porque como eu listei até agora, tenho 0 motivos para ver isso aqui fazendo mais sentido do que desse PC que está até enferrujado, mas roda os games melhores do que a caixinha branquinha aqui de vocês. Galera, esse foi o nosso update, então, de um artigo bastante popular, inclusive, aqui da Adrena. Lamento que isso tenha acontecido, que realmente o Série S partiu meu coração. Era uma coisa que a gente recomendava com frequência aqui na Adrenaline. E agora fica difícil justificar a existência dele com um custo desses. Vamos torcer para que desça, sei lá, um grau de sanidade no Microsoft, quem sabe mude essa política, mas por enquanto é o que tem para hoje. Para mais vídeos aqui em que a gente tem nosso coração partido por grandes corporações, mas acho que o erro foi nosso em se deixar enganar pelas grandes corporações, é só assinar o canal que vocês ficam sabendo quando a gente, sei lá, retesta de novo o Série S, vai que ele fica baratinho de novo. E a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!